E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Hoje a gente vai falar aqui de uma palavra-chave chamado enum, tá? Para que serve enum? Bom pessoal, para quem nunca ouviu falar sobre enum, é uma espécie de keyword que a gente utiliza para criar um repositório de constantes, tá? Constantes, para quem não sabe, é uma variável que não pode ter o seu valor alterado durante runtime, tá? Ou seja, durante seu tempo de execução. Então a gente vai criar aqui uma aplicação simples no console application, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai criar um projeto com o nome enum, tá? Então vamos lá. Enum. Vou colocar aqui bem bonitinho o nome. A gente já tem aqui o nosso método main. Vou excluir esses outros aqui, esses outros namespace, e eu vou criar através do atalho aqui Shift Alt C, e eu vou criar uma classe aqui CLS movimentos, tá? O que a gente pode interpretar sobre um método com a palavra-chave enum? Eu considero como se fosse um atalho, tá? Vocês vão entender aqui na prática como funciona. Eu vou criar aqui um método público, public enum, e eu vou colocar aqui movimentos, tá? Eu posso aqui também já definir os valores. Eu posso colocar aqui cima, baixo, esquerda, direita e diagonal. Pessoal, aqui no enum a gente não pode colocar aqui, por exemplo, aqui o valor 2, tá? Isso daqui vai causar um erro, porque ele aguarda uma vírgula aqui, tá bom? Então a gente pode deixar aqui esses 5 movimentos, tá bom? O diagonal a gente vai utilizar para fazer uma validação aqui no nosso código. Eu vou criar aqui também outro método, public void, eu vou colocar aqui valida move, recebendo como parâmetro tipo movimentos, tá? Movimentos, eu vou colocar aqui direção, certo? Então o nosso método vai receber um desses movimentos aqui, tá? Na nossa classe, nosso método main, nossa classe principal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma instância do nosso objeto CLS movimentos, tá? CLS movimentos. Eu vou colocar aqui move é igual new CLS movimentos. Ok, está instanciado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar ele aqui no move ponto valida move recebendo um parâmetro, lembra? Então eu estou recebendo um parâmetro aqui de movimento. Eu vou colocar então aqui CLS movimentos ponto, eu vou escolher aqui diagonal, tá? Ponto e vírgula. Vou também fazer o seguinte, o console ponto ready aqui, para ele dar uma congelada no na nossa aplicação, tá? Para que a gente possa ver os resultados. Certo, eu vou fazer aqui uma verificação se o movimento for igual a tal, tá? Então eu vou colocar aqui direção for igual movimentos ponto diagonal. Eu vou fazer o seguinte, se esse movimento for igual diagonal, eu não vou fazer tal execução ou tal determinada tarefa. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se direção for igual movimentos ponto diagonal, eu vou colocar aqui um CW, 2 tabs para criar o nosso console WriteLine, tá? Eu vou colocar o seguinte, este movimento não será aceito, tá? E eu posso aqui criar aqui também na minha sequência de validação, eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um CW, 2 tabs, e eu vou colocar o seguinte, o movimento selecionado foi 2 pontos, e eu posso colocar aqui o nosso parâmetro, que é direção, tá?
direção. É o que ele vai receber aqui do nosso método main, tá? Então é o seguinte, para que eu estou postando esse exemplo aqui? Eu acho muito interessante quando você tem atalhos. Eu acredito que isso dê para utilizar também como menus, tá? Então, se for determinado valor, você faz alguma coisa. Se for outro valor, você faz outra, tá? Aqui, por exemplo, eu posso fazer aqui outra validação, qualquer coisa, tá? Então é o seguinte, vamos testar a nossa aplicação. Eu estou passando como diagonal, tá? Então ele vai ter que entrar nessa condição nossa aqui. Vou iniciar a aplicação, tá? Este movimento não será aceito. Ou seja, ele caiu aqui nessa condição, tá? Se a direção for igual ao movimentos, ponto diagonal. Então, eu não vou executar isso, se for esse valor. Se for diferente, eu vou fazer. Então, a gente vai alterar aqui, tá bom? Eu vou fechar aqui a aplicação e vou alterar o valor lá. Eu vou colocar aqui ponto cima, certo? Eu estou passando o valor para ele que é para cima, ou seja, um atalho acima ou cima. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. O movimento selecionado foi cima, tá bom? A gente pode colocar acima ou abaixo, isso foi só uma interpretação de direção, tá bom? Então, pessoal, essa é a explicação bem simples aqui para vocês trabalharem. Eu entendo isso daqui muito como, eu relaciono demais isso aqui como atalho, tá? Para quem quer criar menus, eu acho que isso é bem interessante de explorar, tá bom? Outra coisa que vocês podem perceber, ele funciona como um array. Se a gente pousar o mouse sobre o valor cima, ele indica que o valor é 0, tá? Então, como a gente sabe, o array ele começa com o valor 0. Então, baixa valor 1, esquerda valor 2, direita valor 3, diagonal valor 4, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero aí que tenha sanado alguma dúvida e fica a dica aí para vocês utilizarem o menu, tá? Abraço aí e tchau, tchau.